programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Bem-vindos ao meu time de botão, mais uma edição, a edição de número 58 do podcast que vai lá atrás, vai no passado e busca inspiração para o futebol do presente e do futuro e principalmente memórias, boas histórias de equipes que já foram campeãs ou, se não campeãs, marcaram história por algum grande motivo, um motivo valioso. O time de hoje é imatável. O Paulo Júnior, que está ao meu lado, vai apresentar. Parabéns pela ideia, Paulo Júnior, porque a gente está em tempos olímpicos e tempos de pressão olímpica dentro de campo, de time sede, e você foi buscar uma história de 2 décadas, já quase 2 décadas e meia, que pode servir para a seleção brasileira de futebol nos Jogos do Rio. Só 3 seleções anfitriãs conquistaram o título no futebol masculino olímpico, só uma, desde que existe a Copa do Mundo. Tal como a seleção brasileira nesta edição dos Jogos, a Espanha tinha jovens promissores em 92 e contou com o apoio da torcida, principalmente numa espetacular final contra a Polônia no Camp Nou lotado para levar o ouro inédito depois de algumas decepções que a torcida vinha tendo com a equipe principal. Essa edição, então, meu caro Leandro e a mim, conta a história daquele time de Luiz Henrique e Guardiola, campeão olímpico em 8 de agosto de 1992. Isso mesmo, seleção campeã olímpica em casa e que tinha Luiz Henrique, Guardiola e outros nomes que ao longo do programa você vai ouvir e lembrar na hora. Vamos fazer um apanhado de pré-92, né? Antes dos Jogos Olímpicos, que a seleção espanhola não vivia uma grande fase desde o final dos anos 80 em termos de resultado nos principais torneios internacionais. E depois do vice-campeonato na Eurocopa de 84, quando perdeu para a França do Platini, e depois também da queda nos pênaltis nas quartas de final da Copa de 86 diante da Bélgica, a equipe não conseguiu grandes coisas, não conseguiu quase nada. Em 92, COI e FIFA chegaram a uma nova regra para o futebol olímpico, a regra das equipes sub-23. Mas 4 anos antes, com o regulamento permitindo profissionais sem participação em Copas do Mundo, a seleção espanhola acabou não se classificando para a competição, que foi realizada em Seul, na Coreia. O grupo no pré-olímpico para os Jogos de 92 foi vencido pela Suécia, que superou, além dos espanhóis, a Irlanda e a Hungria. Para os Jogos de 88, para os Jogos de Seul, correto. Quando ela ficou fora nesse grupo, então, com Suécia, Espanha, Irlanda e Hungria, a Espanha não foi a Olimpíada de 88. E na Euro de 88, que foi dificílima e com apenas 8 seleções, a Fúria não passou da primeira fase. Ganhou da Dinamarca, mas perdeu para a Itália e para a Alemanha. Na Copa de 90 também não chegou a empolgar. Venceu o grupo batendo Coreia do Sul e Bélgica e empatando com o Uruguai, mas caiu nas oitavas de final diante da Iugoslávia, aquele time que tinha Michel e Butragueño. Pois é, então se tinha boas campanhas em 84 e 86, não vinha tão bem nas últimas. Na Euro de 88 não passou de fase, na Copa de 90 parou nas oitavas contra a Iugoslávia, então não vinha brilhando, não vinha chamando muita atenção a seleção da Espanha nesses 3 anos pré-Barcelona. Os Jogos Olímpicos de 1992 foram os primeiros sem boicotes por razões políticas desde 72. E como costuma acontecer, marcou o melhor desempenho espanhol na história. O time, a delegação local, conseguiu 22 medalhas, sendo 13 delas de ouro. Em Atlanta e Pequim, edições mais douradas fora de casa, a Espanha conseguiu apenas 5 desta cor. A competição marcou também a estreia das seleções sub-23 nos Jogos e teve ausências importantes como a do Brasil,
que tinha uma geração com Roberto Carlos e Denner, por exemplo, mas fracassou na primeira fase do pré-olímpico, o episódio da pedrada, né? Pois é. O Elivelton e tudo mais, perdeu inclusive a vaga em um jogo para Venezuela, que era um absurdo na época, assim como a Argentina, que ficou de fora também, e os representantes do continente americano foram Paraguai, veja você, o Paraguai e a Colômbia, Paulo Júnior. É uma rara Olimpíada, né? Sem Brasil, nem Argentina, nem Uruguai. É uma Olimpíada, então, que pelo menos do ponto de vista dos rivais sul-americanos, em tese, favorecia a Espanha, a dona da casa. Na Europa, a classificação para a Olimpíada de 92 se deu pela Euro Sub-21. Itália, Suécia, Dinamarca e Polônia foram aos Jogos, e a Holanda perdeu uma repescagem contra quem vinha da Oceania, que era a Austrália. A Austrália passou, foi para a Olimpíada. O técnico espanhol era Vicente Miera, convocou a equipe num momento de muito incômodo na federação local, já que não conseguiu classificar a seleção para a Eurocopa de 92. Então ele deixou o comando do time principal, mas foi o escolhido para comandar os jovens na Olimpíada. Aquela convocação de 20 jogadores tinham atletas de vários clubes do país. 3 do Mallorca, 2 do Atlético de Madrid, 2 do Real, 2 do Barcelona, 2 do Sporting Gijón, 2 do Tenerife e um atleta para cada uma dessas equipes. Mérida, Lleida, Figueres, Rayo Vallecano e Cádiz. A estreia da seleção espanhola, que jogou a primeira fase no Mestalla, em Valência, 24 de julho de 92, contra a Colômbia. A escalação é tua, Leandro e a mim. Estreia da Espanha na Olimpíada em casa. A Espanha alinhada com Toni, Ferrer, Solozábal, Juanma, López e Miquel Laza. Abelardo, Guardiola, Luiz Henrique e Bergues. Kiko e Alfonso no ataque. No total, o elenco tinha 7 jogadores que mais tarde a gente veria atuando em Copas do Mundo. Os titulares Ferrer, Abelardo, Luiz Henrique, Guardiola, Kiko, Alfonso e também o goleiro reserva, que era o Canizares. Paulo Júnior, o lado colombiano da força nesta primeira partida também tinha nomes conhecidos como Asprilla, Aristizábal e Mondragón. E o que deu no jogo? A Fúria correspondeu à expectativa da torcida, fez 4-0 no Mestalla, gols de Guardiola, Kiko, Bergues e Luiz Henrique, para lavar a alma com belos gols, com uma goleada logo na estreia. E é curioso, isso eu vi uma cornetada num comentário do vídeo do YouTube, um espanhol lembrando que essa seleção tinha muitos jogadores de defesa. Não só os 4 em tese defensores. Abelardo é um cara que muitas vezes também, né, foi zagueiro, jogava, um cara bem defensivo, e o Bergues, em boa parte de sua carreira, foi lateral esquerdo. Então era uma seleção que dá até para você citar como 6 jogadores de característica bem defensiva. Aí vem Luiz Henrique, Guardiola, Kiko e Alfonso. Mas de toda forma teve boas atuações naquela Olimpíada. A gente vai ouvir os gols dessa goleada por 4-0 na estreia. E curioso, né? Não sei se todo mundo tinha essa notícia de que Asprilla, Aristizábal e Mondragón jogaram Olimpíada. Jogaram Olimpíada em 92, 2 anos antes daquela grande seleção colombiana viajar aos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Vamos então ouvir os gols de Espanha 4, Colômbia 0, abertura do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de 92. Con todo el equipo colombiano en su área. Tienen a Miguel Calero. Y gol para España. Acaba de marcar Guardiola en ese libre indirecto el primer gol para el conjunto español a los 10 minutos de juego del primer tiempo. España 1, Colombia 0. Ha marcado Guardiola. Ahora vamos a ver cómo sale el contraataque España. Berges para Kiko. Ahora hay más imprecisiones en el conjunto español. Guardiola, Berges. El envío hacia Kiko. Vamos a ver si llega Kiko. Gol de España. Gol para España en una indecisión de los defensores colombianos, de Castiani y el guardameta Calero. Kiko ha intentado llegar a la pelota Kiko. Ahí está Kiko, que ha retrasado para Luis Enrique. Luis Enrique y Kiko, bonita jugada del equipo español. La entrada de Kiko, el centro, gol.
Qué sensacional gol acaba de marcar Vergés para España. El tercer gol para el conjunto español. Ahí tienen al hombre del Tenerife. De nuevo Asprilla. Pero a Asprilla le ha quitado la pelota a Luis Enrique. Tiene tan solo por delante a Kiko. Ahí está Kiko. Ahora con la retirada de Alfonso, es el jugador más adelantado de España. El pase de Kiko para Luis Enrique. Gol de España. Ha marcado Luis Enrique el cuarto gol para el equipo español en un contraataque. Golaço, Paulo? Golaço, tapa do Luis Henrique. Você vai voltar com a segunda rodada, mas antes só queria falar com quem está ouvindo. Narração de futebol na Espanha não é muito mais empolgante que isso não, viu? A gente já teve programas mais empolgantes do ponto de vista dos narradores. É mais ou menos nesse tom, né? É uma coisa mais... tem o calor da torcida ao fundo. Repito, foram jogos em que a torcida espanhola comprou de fato essa seleção, mas a narração não é aquela coisa assim, viu, Leandro Amin? Na segunda rodada, Paulo Júnior, jogou o defensor Miguel na vaga de Juanma López Martínez. E na terceira, o treinador testou Paco Soler no mesmo lugar. Foram as alterações na cozinha espanhola. E a Espanha cumpriu sua obrigação contra o Egito, fazendo 2-0, gols de Solozábal e Soler, e repetindo o placar diante do Catar. Aí os gols dos atacantes Alfonso e Kiko, um cada um. A classificação, portanto, no primeiro lugar, com 8 gols feitos e nenhum sofrido, foi festejado pela torcida e colocou a Espanha no caminho da Itália nas quartas de final. Cesare Maldini era o comandante italiano naquela década em que ele passou como técnico da seleção de base e conquistou um tricampeonato europeu sub-21 entre 92 e 96. Esse time da Itália na Olimpíada tinha Albertini com a 10 e Dino Baggio com a 11. Peruzzi, campeão do mundo em 2006, era o goleiro reserva com a camisa 12. Na primeira fase, uma derrota por 3-0 para a Polônia chamou a atenção, mas os italianos passaram depois no segundo lugar do grupo e saíram de Barcelona para visitar os donos da casa em Valência. Se o jogo era o primeiro grande teste da Espanha, pegando a Itália, pegando uma camisa pesada, Soler roubou uma bola e lançou Kiko nas costas da zaga para o atacante dar um leve tapa por cima de Antonioli. Espanha 1-0 sobre a Itália aos 38 minutos do primeiro tempo. Vaga garantida na semifinal, batendo a primeira grande camisa de campeão do mundo que a Espanha encontrou naquela Olimpíada. 1-0, gol de Kiko. A gente vai ouvir esse gol que levou a Espanha à semifinal olímpica. España en los Juegos Olímpicos de Barcelona recuperó el balón Soler. Ahí está Soler, Kiko arranca en posición correcta, Kiko. El envío de Kiko, gol para España. Ha marcado Kiko a los 37 minutos y medio de juego del primer tiempo. Bastado un error de Italia en el medio campo y el balón que recuperó Soler para que Kiko, que arrancó en posición correcta, haya sorprendido al guardameta Antonioli. España comienza a ver de cerca las semifinales, aunque queda mucho partido por delante ante un rival peligroso, ante un equipo que está haciendo un gran partido, pero ese balón robado en el medio campo ha servido para demostrar las condiciones goleadoras del delantero de la selección y del Cádiz. Ahí está el tanto de Kiko, el 1-0 a los 37 minutos de juego del primer tiempo. Paulo Júnior, você vê que coisa, né? Que a Espanha sediou a Olimpíada, então organizou a tabela, tinha algumas prerrogativas na tabela, mas ela se colocou em Valência no futebol masculino e a Polônia, por exemplo, vinha bem em Barcelona, né? O grupo de Polônia e Itália jogava no local da final. Poxa vida, né? Por que não inverter, né? Porque colocaram, alguma questão política, provavelmente, colocou a Espanha fora de Barcelona nas Olimpíadas de Barcelona. A Espanha foi jogar em Valência e enquanto ela arrebentava naquela cidade, a Polônia vinha bem em Barcelona, voando também. E no mesmo dia... Só para corrigir, desculpa, Polônia e Itália é no Sarriá. Mas a Polônia, os outros 2 jogos, ela joga em Zaragoza. Então, a Polônia chegou a estar em Barcelona, mas jogou no Sarriá, não jogou no Camp Nou.
Correto. No mesmo dia em que a Espanha vence a Itália, os poloneses no Camp Nou fazem 2-0 no Catar. E na semifinal, os espanhóis cruzam com Gana e confirmam pelo menos a medalha de prata, vencendo por 2-0. Gols de Abelardo e Berges. Apesar de serem outros jogadores, era uma certa revanche na base, já que Gana tinha batido a Espanha na final do Mundial Sub-17 do ano anterior. A gente tem os gols dessa semifinal entre Espanha e Gana, Paulo Júnior? Tem os gols e é aquela fase que os africanos começaram a papar uns títulos aí na base, né? Por isso que é legal citar. Já é uma fase em que o africano chega numa semifinal olímpica com respaldo, né? Depois a Nigéria venceria, depois Camarões repetiria ali a boa campanha da Nigéria 4 anos depois, em 2000. Então era um começo de uma busca dos africanos por bons lugares nas Olimpíadas. Gana chegou com esse crédito de ser campeã mundial sub-17, mas não aguentou os donos da casa. A gente vai ouvir aí: Espanha 2, Gana 0. Minutos de juego del primer tiempo. Se anima el público en la grada de momento del partido, con unas constantes de juego, sobre todo en el centro del campo, con pocas oportunidades y más peligro de Gana. Vamos a ver cómo resuelve España. Guardiola y gol. Gol de España, anotado Abelardo. Ha sacado Guardiola y Abelardo acaba de conseguir el primer gol para el conjunto español. A los 26 minutos de juego, Abelardo acaba de adelantar a España. Después del lanzamiento de falta de Guardiola, llegó con habilidad al remate y ha batido de esa forma López, el que ha jugado con Ferrer. Ferrer con Luis Enrique, después jugó Kiko, el envío largo de Berges, gol. Ha marcado España el segundo gol a los 8 minutos de juego del segundo tiempo. Gol de Rafael Berges. Foi embora a Itália, foi embora a Gana, a Espanha estava na final, já tinha uma medalha garantida. Enquanto isso, a Polônia não tomava conhecimento da Austrália. No jogo de fundo, fez 6-1 nos oceânicos, que para o futebol da FIFA são asiáticos. Agora, né? Agora. Na época ainda eram oceânicos mesmo. Oceania, oceânico? Aí essa foi boa, hein? Essa é golaço. E a final, Paulo Júnior, marcada para o dia 8 de agosto daquele ano, colocava frente a frente, portanto, as duas melhores campanhas daquele torneio. Espanhóis de um lado, poloneses do outro, jogando no estádio do Barcelona, onde os visitantes construíram toda a campanha. Portanto, não eram mais tão visitantes assim. Só para... Eu citei aquela hora, na primeira fase chegou a jogar em Zaragoza, mas quartas de final e semifinal da Polônia foram no Camp Nou. Então ela vinha ganhando mata-mata no lugar onde seria a final, enquanto a Espanha vinha jogando em Valência. Tony, Ferrer, Solozábal, Lopes, Henrique, Olaza, Abelardo, Guardiola, Luiz Henrique, Berges, Kiko e Alfonso do meio para frente, o mesmo time que estreou, uma seleção, portanto, com uma base bem sólida. Assim, a seleção de Vicente Mieira entrou em campo em busca da medalha de ouro inédita e trouxe pra gente a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Jogo muito bom, viu, Leandro e a mim? Convido quem estiver ouvindo a buscar. Tem um bom compacto de melhores momentos. Espanha e Polônia, final olímpica de 1992. Jogo muito bom, jogo muito aberto, cheio de chances para os dois lados. A Espanha, empurrada pela torcida, perdeu boas oportunidades de abrir o placar, até que nos acréscimos do primeiro tempo, a Polônia fez 1-0 com Kowalczyk, que ganhou a dividida com Lopes e tocou na saída do goleiro. O atacante polonês depois jogaria pelo Betis e também pelo Las Palmas. A Espanha voltou atrás do empate no segundo tempo e logo no início a Amavisca foi a campo para dar mais força ofensiva para o time da casa. E finalmente aos 20 minutos, Abelardo deixou tudo igual de cabeça, deu um toque de cabeça depois de cobrança de falta lateral de Pepe Guardiola. O jogo tá 1-1 e aí segue com você, Leandro. A Amavisca que jogou no Real Madrid, sim, né? Jogou?
Pô, minha memória então tá boa. Não lembro dele, mas lembro do nome. A torcida espanhola vinha junto, nem de longe lembra o clima habitual do Camp Nou de hoje. A torcida vaiava os poloneses e levantava a cada ataque espanhol. E assim a multidão, que era estimada em 100 mil pessoas, viu a seleção virar com Kiko 5 minutos depois na técnica, mas na pressão e com um clima mais do que favorável. Entretanto, o time da Polônia era forte e empatou mais 5 minutos depois com um golaço, diga-se de passagem, um golaço de Breques, que lançou... Não, o Breques lançou a bola, né? Com, inclusive, um lançamento muito bonito, encobrindo a defesa, e o gol foi marcado por Staniek, que deu um tapa por cima do goleiro e calou o Barcelona. O ouro, no entanto, veio no finalzinho ao capricho, hein, Paulo Júnior? 45 minutos e 25 segundos da etapa final. Escanteio pela direita, chute de Luiz Henrique na meia-lua e o gol de Kiko no rebote do goleiro. A gente vai ouvir o gol do ouro, o gol do título, neste momento. Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko, Luis Enrique, la pelota para Kiko, gol de España. Kiko el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. No ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica. España merecía un final así. Viva Galvão Bueno, né, Leandro? Porque haja cautela. Salvo uma catástrofe, a Espanha será medalha de ouro com gol aos 45,5. Agora você imagina se o Brasil faz um gol aos 45,5 e alguém pensa em catástrofe. É campeão, acaba o jogo, invade o campo, chuta a bola, some o gandula. Mas é isso, Espanha 3-2 nos acréscimos, mais um jogo que a Polônia vendeu muito caro, bem legal, o time da Polônia. 2 belos gols, vale a pena procurar esse jogo e assisti-lo. Na história, como falamos no começo, Leandro, só 3 seleções anfitriãs venceram futebol masculino na Olimpíada. A Grã-Bretanha, em Londres, 1908, quando venceu a Dinamarca no White City Stadium. A Bélgica, na Antuérpia, numa final que não terminou, revoltados com a expulsão de Steiner aos 39 do primeiro tempo e perdendo por 2-0, os jogadores da Tchecoslováquia abandonaram o campo de jogo em protesto contra o árbitro inglês John Lewis. Então a Bélgica foi campeã em casa numa final que não terminou. E a terceira é essa história que contamos da Espanha em 92. Nas últimas disputas, já com essa regra de poder levar 3 atletas acima dos 23 anos, não tiveram grande sucesso aqueles que receberam os jogos. Estados Unidos, com o goleiro Keller e o zagueiro Alex Lalas, caíram na primeira fase em Atlanta, 96. Austrália, com jogadores em times importantes na Europa, como Mark Viduka, do Leeds, perdeu as 3 partidas nos Jogos de Sydney em 2000. A Grécia, do atacante Papadopoulos, recém-campeão europeu, saiu com só 1 ponto em Atenas 2004, assim como a China, em Pequim, 2008. E por fim, a Grã-Bretanha improvisou uma seleção para Londres 2012 com Ryan Giggs como grande estrela e foi até as quartas de final, mas caiu para a Coreia do Sul nos pênaltis. Agora vivemos o Brasilzão. Em 2016 o Brasil juntou 15 pessoas que só correm com a bola e também não passou de fase. Será? Lembrando que a gente grava esse programa às vésperas de Brasil e Dinamarca, né? Brasil, dono da casa, em Rio 2016, tem 2 empates. 0-0 com a África do Sul, 0-0 com o Iraque. Portanto, nesse momento, eu posso fazer a piada. Se vai ouvir esse programa daqui 1 mês e o Brasil ganhou ouro, podem pular no meu peito e tirar sarro da minha cara. Vamos pro botão, Paulo Júnior. Botão por botão. Santiago Canizares, o goleiro revelado pelo Real Madrid, estava emprestado nas Olimpíadas ao Mérida aos 22 anos, mas não entrou em campo e foi reserva em toda a campanha. Vale a lembrança principalmente pelo que fez depois, ao longo da carreira. Ele vinha em crescimento já e estrearia na primeira divisão já na temporada 92-93, jogando pelo Celta de Vigo. Voltou ao Real Madrid depois de 2 anos para ser campeão europeu.
porém a grande casa do goleiro foi o Valência, clube que ele defendeu de 98 até a aposentadoria 10 anos depois, ganhando lá 2 ligas e uma Copa da UEFA. Na seleção foi convocado para 4 Copas, mas perdeu aquela que seria titular em 2002 por cortar o pé em um frasco de perfume. Quem nunca? É brincadeira, né? O Canizares é curioso, ele só fez 5 jogos em grandes competições, em Euros e Copas. Então é um cara que todo mundo vincula como goleiro da seleção espanhola, mas no fim das contas, 2002, que era a Copa dele, acabou jogando Cacilhas, né? Porque ele teve essa lesão. Então ele tem 4 convocações para Copas, uma ele não vai, que é essa de 2002, e nas outras 3 ele acaba sendo reserva. Ele vai inclusive para 94, logo depois dessa Olimpíada, ele tá lá. Ferrer, hoje técnico, defendeu a Espanha por 2 Copas do Mundo, em 94 e 98, era lateral direito do Barcelona na Olimpíada de 92 e assim seguiu até 98. Antes de jogar na Inglaterra, o Ferrer foi para o Chelsea, um Chelsea querendo virar milionário, né? Ele parou em 2003, então ele não pegou exatamente esse novo Chelsea, mas jogou por lá o Albert Ferrer. Temos dobradinha agora, Paulo? Dobradinha, essa foi boa, hein? Roberto Solozábal e Juan Manuel Lopes. Solozábal tinha 22 anos nos Jogos de 92, mesma idade do seu parceiro, o Juan Manuel Lopes. Estamos falando de uma dupla de zaga. Os dois tiveram longa carreira no Atlético de Madrid, inclusive formando a dupla de zaga titular no histórico título espanhol de 1996, título que tinha Pantiti no meio-campo, era um ídolo, um desses ídolos lá do B que a gente tem na infância. Solozábal, que encerrou a carreira no Betis, depois de uma década de Atlético, teve poucas chances na seleção. Super Lopes ainda foi convocado para a Eurocopa de 96, mas também acabou sendo superado por Hierro e outros zagueiros na seleção principal da Fúria, Paulo Júnior. É boa a história, né? Os dois, era a zaga do time olímpico e era a zaga de um título histórico, né? Pro Atlético de Madrid. Urge uma matéria na Espanha do encontro dos dois, né? Será que eles se falam? Eles devem. Acho que eles estão sempre nas tribunas, né? Luiz Henrique, revelado no Sporting Gijón, era jogador do Real Madrid, onde ficou por 5 temporadas antes de uma transferência para o Barcelona em 1996. Defendeu a Espanha por 3 Copas do Mundo e uma Eurocopa e virou técnico do Barça pouco depois da aposentadoria. Rodou por Roma, Celta, agora voltou ao time principal do clube catalão, é o treinador do Barcelona. Deu muito técnico esse time de 92, viu? Deu, né? Um deles é o que eu falarei agora. Pepe Guardiola, o homem do telefone de ouro. Cria do Barcelona, foi campeão em casa em 92 e ainda bem jovem era membro do Dream Team, comandado por Johan Cruyff e campeão espanhol de 93 e 94. Depois ainda jogou por Brescia, Roma, Al-Ahly e Dourados e desde 2007 faz história como treinador, um dos mais importantes e temperamentais de seu tempo. Um cara de muito difícil convivência, mas inegavelmente com grandes ideias, um cara ousado como treinador e era um jogador também bastante dinâmico e inteligente. Abelardo é outro que virou técnico lá na Espanha. Jogador do Gijón, em Barcelona 92, se transferiu para o Barça para a temporada 94-95 e depois encerrou a carreira no Alavés. Fez parte do elenco espanhol em 2 Copas do Mundo e 2 Eurocopas. A gente fecha com o Kiko, autor do gol do título, que se chama, na verdade, Francisco Miguel Narváez Machón, e que jogava no Cádiz. Logo ele seguiu para o Atlético de Madrid, onde fez larga carreira, foi campeão espanhol e já no fim de sua trajetória no futebol, após uma longa seca de gols no time da capital, atuou pelo Extremadura. Foi a Euro de 96 e a Copa de 98, onde tinha figurinha. Tinha figurinha. Eu tirei Kiko. Eu também tirei Kiko. Tirei Abelardo também. Também tirei Abelardo, tirei Ferrer. Tirei Luiz Henrique. Ferrer com uma cara de sono no álbum de 94, que dava gosto. Tirei Santi Canizares. Que beleza, time de boas figuras. E um time que com certeza, quando você me veio com essa ideia, você me surpreendeu. Não sabia quase nada da história da Espanha de 92 e agora sei, e que legal, o time tinha vários nomes que deram caldo, que deram jogo, que deram carreira. E é um time bastante lembrado, quando eu visitei o Museu do Barcelona, no Camp Nou,
é um time bastante lembrado. Porque, de certa forma, é um título de uma seleção espanhola lá dentro, né? A Espanha depois foi ganhar outra Euro, foi ganhar finalmente a Copa do Mundo, mas até deixou, né? Essa época ainda era chamada de Fúria, depois passou mais a ser chamada de Roja. Né? Exato. Quiseram acabar um pouco a história da Fúria quando veio a geração do tic-tac. Mas é legal, né? Não é pouca coisa você imaginar que essa é a seleção, né? Que o torcedor mais recente aí viu ganhar um título. Viu ganhar um título dentro do Camp Nou, até chegar, claro, a geração aí de Xavi, Iniesta, a turma toda. E é curioso também que essa geração de 92 pegou esse meio do caminho, né? É a turma que jogou com Raul, que jogou com Morientes, que jogou com Michel Salgado, mas que não pegou o filé, né? Não pegou a grande fase mesmo de Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, essa turma toda. Valeu, Paulo Júnior. Valeu, até semana que vem. O programa Time do Botão volta exatamente na semana que vem. Estaremos aqui em encontro marcado com você, que nos ouve. Se quiser, ao longo da semana, achar outros times de botões no site sinatletas.com.br, fique à vontade. Se quiser sugerir times de botões, também fique bastante à vontade. Estamos aqui para isso, correto? Até mais.